te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Nós estamos de volta e com muita alegria chegando aí na sua casa nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós. Eu estou aqui com o texto de Filipenses 4, versículo 4, em que São Paulo diz exatamente isso: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E depois começa uma conversa aqui. Aliás, essa conversa começou quando ele exortava algumas pessoas a que vivessem em paz no Senhor. Exorto a Evódia, exorto igualmente a Sintique, que vivam em paz no Senhor. E depois diz: e a ti, fiel Sínzigo, também rogo que as ajude, pois que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E aqui, só nessa introdução, ele mostra a razão pela qual insiste em que estes membros da comunidade continuem alegres no Senhor. Primeiro, exortando-os a que vivam em paz no Senhor. E depois, que os nomes deles estão inscritos no livro da vida. É a razão da nossa alegria. Por que nós vivemos neste mundo? Nós temos aqui uma pátria definitiva? Nós temos aqui a razão da nossa história? Claro que não. Nosso olhar está voltado para o céu, lá, o paraíso. O que nós preferimos sempre é o paraíso. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E quando ele começa a falar disso, a conclusão aqui deste texto, quando São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. Aí ele dá uma outra razão também dessa alegria, porque a caridade, a vida fraterna alegra também o coração dos irmãos. Por que ele está dizendo isso? Porque mais no fim, ele vai fazer um agradecimento à ajuda que os irmãos lhe proporcionaram para a missão. Ele agradece pelos socorros recebidos. Depois, ele continua dizendo: seja conhecido de todos a vossa bondade. A alegria da comunhão fraterna. Depois, o Senhor está próximo. É a grande razão da nossa alegria. Porque passado este tempo presente, o Senhor voltará glorioso para levar os seus e estabelecer o seu reino definitivo. Mas ele continua dizendo: se por um acaso a tristeza abater no vosso coração, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante oração, as súplicas e a ação de graças. Ora, se está triste, busque a Deus. Alguém de vós está enfermo, alguém de vós está triste, busque a oração, busque os irmãos da comunidade.
são meios para que vivamos na alegria. E ele diz: o resultado desta oração, das súplicas, da ação de graça, nos momentos das tribulações, são estes: e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E depois ele agradece e proclama a razão da alegria. A ajuda dos irmãos foi algo que proporcionou alegria ao seu coração, sem dúvida alguma. Mas depois ele diz assim: fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava a oportunidade de mostrá-lo. E aí ele fala assim, as situações difíceis que ele viveu, não é minha penúria que me faz falar, que eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Aqui tem algo que é importantíssimo na razão da verdadeira alegria: aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha, ele sabe que a razão da sua alegria está em Cristo Jesus, porque depois no testemunho que ele dá, o testemunho da sua conversão, ele diz assim: considero como perda, como lixo, todas as coisas, em razão da graça maior de ter me encontrado com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala novamente: não é a minha penúria que me faz falar. Está aprendendo, ele passou necessidade, mas eu não estou falando com vocês por causa da minha penúria, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a passar necessidade. E conclui dizendo assim: tudo posso naquele que me conforta. A razão do seu conforto, da sua alegria verdadeira, está em Cristo Jesus. Por isso, ele dá esse testemunho maravilhoso. É o testemunho dos santos. Os santos viveram com riquezas. Olha, posso dizer para você uma coisa: todos os grandes santos, reis, rainhas, príncipes que se converteram, uma das grandes atitudes foi colocar os bens que tinham, desfazer até dos bens para colocar a serviço dos pobres. Muitas rainhas fizeram isso, eram possuidoras de muitas riquezas, mas quando encontraram com Jesus, colocaram o que tinham a serviço dos pobres, a serviço da caridade, doavam o que tinham. Essa é a alegria de ter encontrado com Jesus. São Paulo diz isso de uma forma muito clara, e é a razão de um ensinamento verdadeiro para cada um de nós. Padre, nunca se afasta do Senhor, mesmo em meio às dificuldades deste mundo. Desculpa interrompê-lo, senhor, que eu lembrei também de outro fato dele. Uma criança um dia, vendo ele muito feliz, muito alegre, né, como sempre, perguntou para São Felipe: mas por que você é tão feliz? Eu estou vendo que você é pobre, que você não tem nada. Por que você é tão feliz assim? Ele falou: por isso mesmo, porque eu não tenho nada. Aqui, São Paulo diz isso de uma forma muito clara, né? A inspiração de São Felipe Neri certamente estava aqui na carta aos Filipenses, né? Parece até um joguinho de palavras, né? Filipe, Filipenses, mas aqui está uma coisa maravilhosa quando São Paulo diz isso, né? Não estou procurando vocês por causa da minha necessidade, porque eu aprendi a viver com o que tenho. Isso é muito bom, porque senão a gente fica sempre buscando a razão da nossa alegria nas coisas. E o Rogério sempre diz isso, né? Quanto mais coisa a gente possui, mais preocupação a gente tem. Exatamente. Se a gente não tem nada, a gente não tem com o que se preocupar. A gente vai adquirindo os bens, a gente tem sempre que se preocupar mais por aquilo que a gente acaba adquirindo. Vai acumulando, quanto mais se acumula, mais preocupação você tem. Então, aprender a viver com o pouco, aprender a viver com o necessário, é uma grande virtude. Amém. Tá aí então os ensinamentos de São Paulo, de São Felipe Neri, ensinamentos que os santos trazem para a vida da igreja. Aliás, falando em santos que trazem ensinamentos para a vida da igreja, eu tenho a alegria fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar de algum santo aqui, e sobretudo daqueles que são elevados aos altares. E nesse fim de semana, propriamente no dia 23, o arcebispo de El Salvador, Dom Oscar Romero, foi proclamado beato pelo Papa Francisco, e depois numa cerimônia que aconteceu 35 anos após o assassinato do religioso, lá na sua terra mesmo, lá em El Salvador. Vamos acompanhar um pouquinho dessa história para recordar aquilo que aconteceu nesse final de semana na nossa igreja. Acompanhe comigo. Romero Valiente. El Salvador preparou uma enorme festa.
Milhares de fiéis se reuniram na capital São Salvador para acompanhar a cerimônia de beatificação do arcebispo Oscar Arnulfo Romero, símbolo de uma igreja identificada com os pobres. O cardeal Ângelo Amato leu uma carta enviada pelo Papa Francisco destacando as virtudes do agora beato. A luta dele nos ensinou muito. As novas gerações ainda estão aprendendo com ele. Viemos para mostrar ao mundo que o Monsenhor Romero ainda vive neste povo. Que Monsenhor Romero sigue vivo em seu povo. El país solo ha recibido malas noticias y que esta gran noticia que tenemos. O país só tem más notícias e essa novidade da beatificação do Monsenhor Romero é um sinal de esperança. Isso nos ajuda a seguir em frente e mostra ao mundo que coisas boas também acontecem. E também espalha para todos as boas energias que temos aqui. Transmitir essa boa vibra que temos nós os salvadoreños. A partir de agora, o dia da festa de Romero será em 24 de março, uma referência à data em que foi assassinado no ano de 1980, enquanto celebrava uma missa. O Monsenhor era chamado de a voz dos sem voz por denunciar a injustiça social e a repressão contra o povo salvadorenho. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, expressou satisfação com a beatificação de Oscar Arnulfo Romero. Essa beatificação é um fato histórico marcante para a vida da igreja. Após 35 anos do assassinato de Dom Oscar Romero, ele foi assassinado enquanto celebrava uma missa, fruto da perseguição que aconteceu no seu país durante muito tempo por causa da ditadura. Enquanto ele estava celebrando a missa, enquanto ele fazia a homilia, um atirador acertou o coração de Dom Oscar Romero. E ali, interrompida a missa, logo tiveram que tratar dos assuntos do seu funeral. Mas enquanto ele estava fazendo a homilia, um atirador, desses atiradores que de longa distância conseguem acertar a pessoa, acabou acertando o centro da vida de Dom Oscar Romero, acertou o coração dele, ele caiu ali morto enquanto celebrava o santo sacrifício. Alguns achavam que era quase que impossível que Dom Oscar Romero fosse elevado à glória dos altares. Mas esse comprometimento com os pobres, e as razões todas, não vale a pena a gente colocar aqui, mas havia uma identificação dele muito com os adeptos da teologia da libertação, então alguns achavam por conta de o Vaticano ter reprovado alguns conceitos da teologia da libertação, mas no fundo não era mesmo. Os testemunhos que se tem a respeito de Dom Oscar Romero, e sobretudo agora que apareceram por causa do processo, do final do processo da sua beatificação, foram coisas extraordinárias, e está vivo aí no coração do povo de El Salvador, está vivo, e segundo disse esse jovem há pouco, a beatificação de Dom Oscar Romero é razão para a nossa esperança, traz alegria para o coração desse povo, sem dúvida alguma. E depois o Papa Francisco fez uma bela homenagem, na oração do Regina Coeli desse domingo, o Papa Francisco lembrou o agora beato Dom Oscar Romero. Acompanhe comigo. Era uma praça de São Pedro repleta no domingo, enquanto o Papa Francisco fazia a oração Regina Coeli da janela do seu estúdio. O Papa homenageou o agora beato Oscar Romero. O arcebispo salvadorenho, que foi morto em 1980, foi beatificado no sábado em seu país de origem. Esse pastor zeloso, um exemplo de Jesus, escolheu estar entre o seu povo, especialmente os pobres e os oprimidos, mesmo à custa de sua vida. Refletindo sobre as leituras do Evangelho do dia, o Papa destacou que a Igreja é universal e sua mensagem também é. A Igreja não nasce isolada, mas sim universal. É uma, é católica, com uma identidade específica, mas aberta a todos. Com uma identidade precisa, mas aberta a tutti. Como parte da natureza universal da Igreja, o Papa, em seguida, acrescentou que ela está aberta a todos, tanto aos pecadores como aos santos. A nessuno la Madre Chiesa. Nossa Igreja Matriz não bate a porta na cara de ninguém. Ninguém, nem mesmo o pior pecador. Ninguém. Isso é graças à força e pela graça do Espírito Santo.
O Papa também orou para os mais de 3.600 imigrantes de Myanmar que foram encontrados em terra na Indonésia, depois de fugir do seu país de origem. Milhares mais que estão à deriva no mar são esperados. Antes de terminar o Regina Coeli, o Papa pediu à multidão que se lembre de rezar por ele. Então, a recordação do Santo Padre, o Papa Francisco, da beatificação de Dom Oscar Romero, e essa recordação assim, que a igreja está aberta, a Mãe Igreja está aberta para todas, as portas da Mãe Igreja estão abertas para todos, para os santos e para os pecadores. A igreja é a casa da misericórdia. E depois, quando nós vemos o compromisso que Dom Oscar Romero tinha com os pobres, com os desvalidos, com os marginalizados, denunciando denunciando as situações difíceis da ditadura no seu país e falando também da alegria do Evangelho, anunciando e denunciando, ele abria também, sem dúvida alguma, as portas da igreja para todos, para os pecadores, inclusive com a graça do perdão para aqueles que o perseguiam. É assim a igreja de Jesus Cristo. Você acompanha sempre essas notícias aqui na Rede Século XXI. E aliás, eu quero agradecer você que começa a fazer parte desta família, porque a sua ajuda, a sua decisão de começar a fazer parte dessa família é que nos proporciona anunciar o Evangelho e trazer para as nossas famílias, para as nossas casas, essas notícias tão belas, atuais da vida da nossa igreja. Quero agradecer aqui então a Aparecida Aurora Bianchetti Siqueira de Valinhos, São Paulo, aqui, nossa vizinha, que se tornou sócia desta obra de evangelização. Obrigado pela sua decisão, está pedindo oração para ela, pela saúde, também por todos os seus familiares. Você vai receber aí na sua casa de presente a revista Brasil Cristão, que é a revista dos sócios. Cada sócio recebe em casa essa revista que edifica a vida espiritual pelos conteúdos de doutrina, de catequese, de espiritualidade, pelos testemunhos. Então está aí para nossa irmã Aparecida Aurora Bianchetti Siqueira, a revista Brasil Cristão. E se você quer receber aí na sua casa essa revista, é só ligar para cá também, como Aparecida Aurora Bianchetti. Ligue para cá, torne-se sócio desta obra de evangelização e você vai receber bênçãos de Deus para a sua vida através desta TV, da nossa programação e também através da revista Brasil Cristão. O telefone é 19 3871 9620. 19 3871 9620. Eu vou para o intervalo muito rápido, daqui a pouquinho eu volto para continuar com você e com a sua família. Já já eu volto.